Seja muito bem-vindo a um tempo muito precioso. Vamos falar sobre a arquitetura da presença de Deus. Como você e eu podemos experimentar a presença de Deus constantemente em nossas vidas. O propósito de Deus é que você viva isso. E eu quero me comprometer com você a compartilhar com você alguns passos chaves e eu quero te mostrar como, onde começar e quando começar esse tempo de experiência com a presença de Deus na sua vida. Você não foi feito para viver ansioso, você foi feito para viver nesse ambiente de paz, nesse ambiente de alegria, nesse ambiente prazeroso que é para ser a vida, o céu na terra, na sua experiência de vida. Então, vem comigo que nós vamos ter um tempo muito precioso em nossa conversa. O meu nome é Arno Hendricks, desde a minha juventude, busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas têm sido acrescentadas na minha vida, eu tenho experimentado a graça e o favor de Deus, e eu quero te convidar a pensar sobre a presença de Deus em sua vida e como ela pode impactar a sua vida, como buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Vem comigo e nós vamos experimentar coisas extraordinárias, coisas do outro mundo, realmente coisas daquilo que Deus tem preparado e separado para a sua vida. Vamos lá. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, o livro dos começos, quando Deus criou o homem, onde ele o colocou? E a Bíblia diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Há um segredo tremendo nesse texto, nós podíamos falar horas sobre isso, mas eu quero simplesmente pontuar algumas coisas e lhe despertar a curiosidade para você ver que o ser humano ele foi gerado por Deus para um ambiente como esse, de um jardim. Mas não um jardim onde tem flores, um jardim onde a presença manifesta de Deus está. E você e eu podemos experimentar isso em nossa vida hoje, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós nos movemos. Deus quer se manifestar, Deus quer se fazer presente na sua e na minha vida. Para isso que nós fomos gerados por Deus, esse é um presente, é um favor que Deus nos dá, e por causa disso ele nos colocou sobre a terra, para que a gente testemunhe e fale dessa vivência da presença com ele. É nosso trato que Deus espera de nós, que a gente cultive e que a gente guarde esse jardim. É as duas tarefas que nós temos. Deus quer manifestar a presença e quer que você e eu nós cultivemos e a gente proteja esse ambiente da presença de Deus. Como é que a gente faz isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E antes de entrar em alguns detalhes, quero falar com você sobre os princípios. Tudo que Deus criou, ele fez princípios. Mas antes vamos dar a olhada nessas quatro colunas da criação divina. Você tem a família, a imagem, o domínio e o Éden. Eu poderia colocar ali simplesmente o jardim, mas o Éden representa esse lugar de prazer, esse lugar que a Bíblia chama também de, na sua presença, a plenitude de alegria, um lugar de plenitude de vida. O que o ser humano sempre busca, né, em coisas escusas e não encontra, mas ele está gratuitamente para você e para mim. Então, o pensamento de Deus, tudo começa na família. Você e eu, nós fomos gerados para, conforme a imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos à semelhança, né, de Deus, nós fomos gerados por Deus para domínio, para não sermos dominados por nada, né, e nem por ninguém, mas para exercermos governo de Deus sobre a face da terra. Não dominamos sobre pessoas, esse não é o nosso chamado. Quando nós fazemos isso, estamos fora do ambiente da presença de Deus. E Deus colocou o ser humano num ambiente chamado Éden, né? Um jardim que ele plantou na região do Éden. E é muito interessante isso quando você começa a descobrir os segredos que Deus tem na sua palavra. Veja essa questão dos princípios. Toda a criação de Deus, quando você olhar, você vai ver os princípios ativos, né? Toda a criação ela segue, por exemplo, eles são permanentes, né?
O oxigênio, o ser humano precisa em qualquer época, qualquer tempo, ele só vive por causa do oxigênio. Ele vive por causa desse oxigênio, da sua respiração. Os princípios são protetores. A etiqueta na sua roupa que diz não lava ar quente não é para condenar, não é para limitar a sua vida, mas lhe ajudar a usufruir bem do produto que você tem. Os princípios são imutáveis, né? Uma jarda, uma polegar, um metro, sempre é a mesma coisa em todo lugar no mundo. Eles não se mudam depois que eles estão estabelecidos. Eles são inquebráveis. Os princípios, por exemplo, o avião, ele não quebra o princípio da gravidade, mas ele usa o princípio da gravidade e da aerodinâmica para que ele possa voar. E quando você vê, eh, nós às vezes dizemos assim, né? Se quebrou o princípio. Não, é o princípio que nos quebra, porque há um juízo inerente em cada um dos princípios. O fogo, ele foi feito para queimar, e se eu não cuido com o fogo, ele vai me queimar. Não é porque Deus está infeliz comigo, é porque eu infringi um princípio, né? Muitas vezes pessoas acham que Deus tem alguma coisa contra eles. Não, quando a gente infringe os princípios, ele tem um juízo inerente neles. Os princípios são universais, a água congela a 0 graus no Polo Norte e também aqui, onde você está. Os princípios, eles têm um poder destrutivo se forem violados. Por exemplo, se eu tenho aqui um ferro de passar roupa, eu achar, puxa, eu quero esquentar a minha água na minha banheira, vou colocar lá o ferro de passar roupa para esquentar a água. O que vai acontecer? Uma explosão. As pessoas ali perto vão ser prejudicadas por causa disso. E toda vez que o ser humano não obedece os princípios, não segue os princípios, não anda dentro daquilo que foi feito, nós somos destruídos. E aí você entra já no passo seguinte. Deus estabeleceu o princípio dos ambientes. Cada coisa, cada pessoa, cada coisa, cada animal, cada planta, ela foi feita para um ambiente determinado. E o ser humano foi feito para um ambiente. Qual é que é esse ambiente? Os animais, os peixes, por exemplo, Deus, o que ele fez primeiro? A água ou o peixe? Primeiro o ambiente ele fez, e aí ele falou com o ambiente, com a água, que a água desce os peixes. Primeiro, o que ele fez? A planta ou a terra? Primeiro fez a terra, e depois falou com a terra para que ela desse a relva, desse as árvores. E quando ele foi criar o ser humano, com quem que ele falou? Com a água ele foi falar com a terra? Não, ele falou consigo mesmo. E quando ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E isso quer dizer que o ser humano, ele somente vive de forma saudável quando ele está na presença de Deus. O que acontece quando o peixe sai do ambiente, do habitat natural dele, da água? Ele morre. Mesma coisa se você tira uma planta da terra, o que acontece com ela? Ela morre. O ser humano, quando está fora da presença de Deus, fora do ambiente, do habitat natural dele, o que acontece? Ele morre, ele se desconecta, ele perde a sua conexão de vida e então ele é prejudicado. E se você pegar a sua televisão, se gastou muito dinheiro nela e decidir, não, eu sou brasileiro até debaixo da água, vou assistir o jogo da seleção brasileira debaixo da água, o que vai acontecer? A televisão não foi feita para usar debaixo da água, a televisão foi feita para usar na sua bela e confortável sala. Assim, o ser humano, ele só vive corretamente quando ele tem essa experiência da presença de Deus. E aqui vale uma conversa pessoal entre nós. Você e eu fomos feitos por Deus para usufruirmos e vivermos dessa presença de Deus. E quando o ser humano ele decidiu desobedecer a Deus, trair a Deus, o que aconteceu com ele? Ele perdeu esse ambiente natural. E dentro de nós há uma saudade para esse ambiente. Às vezes o ser humano busca na bebida, busca na droga, busca em sei lá o quê, como que uma restituição dessa experiência que lhe traz prazer. E a única coisa que realmente nos pode trazer prazer é termos uma experiência com a presença de Deus. Aí é muito mais do que a embriaguez pode dar, muito mais do que os prazeres que nós vemos ao nosso redor, que
podem ser simplesmente placebos, não trazem a realização. A realização ela vem quando você e eu nós experimentamos essa presença maravilhosa de Deus. E eu quero te convidar a você ter essa experiência na sua vida. É possível? Sim, é possível. Você viver num ambiente de paz, não mais de ansiedade. Vamos dar sequência aqui, logo nós entramos em um assunto. Então, quando estava falando aqui a queda do ser humano, a traição do ser humano com relação a Deus, o que aconteceu? Aconteceu um defeito de operação do ser humano. Ele começou a matar, a roubar, ele começou a oprimir um ao outro, ele começou a querer governar um sobre a vida do outro. O ser humano se perdeu e começou a funcionar de forma defeituosa. Nós que fomos feitos para viver a presença de Deus, agora, quando nós desobedecemos e saímos desse ambiente, o que acontece? Nós temos um resultado catastrófico. É um santo com defeito. Adão manteve a composição humana, o espírito, mas perdeu a capacidade de funcionar a partir do caráter moral de Deus. O ser humano, ele funciona, às vezes se diz assim, né, só 10% ele usa da sua inteligência, ele só pensa nas suas limitações e não no seu potencial mais, ele não, porque não conhece esse ambiente maravilhoso que é a presença de Deus. E o que acontece com o ser humano? A santidade de Deus, ela expurga quando tem pecado, quando o ser humano vem para com Deus com o pecado, não tem como ter relação, não tem como restaurar um ambiente da presença de Deus na vida do ser humano quando há o pecado como uma trava. Então isso precisava ser resolvido e Deus resolveu isso, enviando o seu filho. E você conhece a passagem, já deve talvez ter ouvido, a palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o que seja restaurado e restituído na presença dele e usufrua da vida do próprio Deus. E tenha paz com Deus, paz consigo, paz com as pessoas ao seu redor. Deus tem algo muito maior, muito maravilhoso para a sua vida. Eu quero te convidar. E quando nós olhamos para a bondade de Deus na nossa vida, o ser humano, ele sempre foi aquele que tentou resgatar isso de alguma forma. E aí, quando nós olhamos na história bíblica, você vai encontrar desde dos primeiros irmãos, a Caim e Abel, o que eles fizeram? É já um relato de eles construíram um altar de sacrifício, pela sede, pela saudade que tinham da presença manifesta de Deus, daqueles que eles ouviam de Adão e Eva falar, de quando Noé, depois do dilúvio, o que ele faz? A primeira coisa, ele constrói um altar. Quando Deus fala com Abrão, e Abrão tem as suas experiências com Deus, o que ele faz? Ele sempre constrói um altar de sacrifício. Quando você vê Davi era um homem que apresentava o seu sacrifício a Deus. Cada altar, cada lugar de sacrifício, o que acontece? Ele traz uma restauração, uma restituição dessa presença. E Moisés, ele quando fez as leis, ele ajudou o ser humano a estabelecer altares para poder ser restituído. E os altares, eles têm esse ponto para arrumar alguma coisa que foi estragada. E o que é hoje que nós podemos fazer para restaurar nosso relacionamento com Deus? É esse ponto aqui. Hebreus 13:15, o livro de Hebreus diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Como nós conseguimos resgatar e restituir, ter uma experiência nova com a presença de Deus? É quando nós começamos a oferecer a Deus a nossa gratidão. Quando nós fazemos as pazes com Deus, agradecemos a Ele pela vida, nos rendemos a Ele, reconhecemos a presença dEle, o que acontece? Quando nós apresentamos o nosso sacrifício de louvor, e quando nós vamos aos nossos cultos e temos um tempo de louvor, um tempo de gratidão, o que acontece? Nesse momento de ação de graças, nesse momento de dizer muito obrigado, nesse momento de reconhecermos a bondade de Deus na nossa vida, nós abrimos um espaço para que a presença de Deus possa se manifestar novamente. E quando você agradece que Jesus morreu por você, que ele
deu a sua vida, o sacrifício de Jesus foi única e somente suficiente para que você pudesse ser restaurado, perdoado e agora poder de novo usufruir a presença de Deus na sua vida. Veja que maravilhoso aquilo que Jesus fez ali na sua morte, na sua ressurreição. Ele entregou a vida dele para que você e eu fôssemos restituídos a esse ambiente para podermos funcionar novamente de uma forma saudável. Agora com paz, não mais com ansiedade. Agora com descanso, termos uma orientação divina na nossa vida. E você pode experimentar isso. Se você está sendo abençoado, por gentileza, compartilhe esse vídeo com alguém que possa abençoar a vida dele e ajudá-lo a sair da ansiedade, a sair dos seus medos e lhe ajudar a encontrar os primeiros passos para ser restaurado à presença de Deus. Vamos dar sequência. Vamos lá dar sequência. A mecânica do louvor e adoração, o que acontece? Quando você começa a ter as suas primeiras ações de dizer muito obrigado pelo ar que eu respiro, muito obrigado pela vida que eu tenho, quando você começa a agradecer e reconhecer a Deus em todos os seus caminhos e ver a bondade de Deus na sua vida, na sua família, e até ver a bondade, o guardar de Deus nos tempos difíceis, que Ele é aquele que lhe dá forças para a sustentação daquele momento, você abre o seu coração para que Deus se revele a você. Quando nós estamos num ambiente de ingratidão, de insatisfação, querendo culpar a Deus, o que acontece? Nosso coração se fecha e a presença de Deus não pode alcançar. Mas quando eu começo a agradecer e louvar, o meu coração começa a se abrir para aquilo que tem. E aí a reação ela é fantástica. Deus ele é irresistivelmente atraído, entre aspas, né, por esse ambiente específico. Porque o seu coração se abre e você reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, o relacionamento é restituído e o resultado é que o ambiente correto é lhe dado novamente e você começa a experimentar o que é funcionar novamente de uma forma saudável. E eu quero te convidar hoje a você aplicar a mecânica do louvor, da adoração, da gratidão no seu coração, de você experimentar de uma maneira nova o favor de Deus na sua vida. Você, como eu disse no início, você foi projetado para viver num ambiente de paz, num ambiente de tranquilidade, num ambiente de sossego, e você experimenta o favor, o falar de Deus na sua vida constantemente. E o louvor, a gratidão é o ponto de início. Veja esse texto: reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as veredas dos teus caminhos. Tem um outro texto em Romanos, na carta de Romanos, quando o ser humano não dá graça a Deus, o seu entendimento, o seu coração fica fechado e não experimenta. Mas quando você louva a Deus, o que acontece? Deus é entronizado entre os louvores de Israel. Outra tradução diz assim: Deus é santo e Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E quando você começa a louvar, você abre o seu coração e começa a experimentar esse agir, esse favor de Deus na sua vida. Veja que maravilhoso. Vamos praticar isso. Veja aí algumas dicas no seu trabalho. Como é que nós praticamos isso? Então, quando no trabalho você começar a cantarolar e agradecer a Deus que Ele lhe dá a solução, lhe dá o entendimento, você vai ver o favor de Deus agindo a seu favor. Quando você está no meio de um conflito e você agradece a Deus dizendo que, como diz o texto lá na carta de Romanos, tudo coopera para o meu bem, e você diz: Deus, muito obrigado, que essa dificuldade você vai construir para o meu bem. Eu não sei como, não entendo, não tenho compreensão para isso, mas eu quero te agradecer que todos esses desafios que eu estou enfrentando vão cooperar para o meu bem. Você começa a abrir esse espaço, esse ambiente para que Deus fale contigo e lhe oriente, traga consolo, traga paz, traga a orientação da presença dEle na sua vida. Quando você usa o louvor e a gratidão na sua vida como uma ferramenta de domínio, você vai perceber que você não vai ser mais dominado por sentimentos, emoções, por pensamentos confusos, mas vai ser
envolvido com a bondade e a presença de Deus. Então, seja um homem, uma mulher, seja como aquele que conhece a Deus, que vive com ação de graças, com louvor, com reconhecimento. E na Bíblia você tem um livro inteiro que fala dessa dinâmica de louvor. É um bom livro para começar a ler a palavra de Deus e praticar a gratidão, o louvor, a partir desse livro da própria Bíblia, né? O livro de Salmos. Então, quando você vai encontrar a Bíblia, chegar aqui só para dar uma dica, no final dos tempos, né, a síntese escatológica, como é que tudo vai terminar nessa vida, nessa criação de Deus, você encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que uma cidade desce do céu, essa cidade chamada de Nova Jerusalém. Ela é um cubo, e nesse cubo você tem algo muito interessante. Não tem necessidade de uma luz natural, não tem necessidade de uma luz elétrica. A própria presença de Deus vai iluminar todo esse ambiente. Por quê? Porque vai ser um lugar perfeito da manifestação da presença de Deus. A Nova Jerusalém é esse jardim pleno, essa plenitude de vida, você experimentando o favor e o agir de Deus na sua vida. E hoje você já pode começar. Começa como? Começa com a gratidão, quando você reconhece a Deus e reconhece o favor dele em toda a sua vida. Concluindo, quero falar com você sobre a verdadeira questão, então. A verdadeira questão é fundamental para a nossa vida. Não é onde você está na sua vida, mas quem está onde você está. Se você reconhece a presença de Deus, do Criador dos céus e da terra na sua vida, ou se você só reconhece os problemas ou talvez coisas escusas na sua vida. Reconheça a presença de Deus, olhe para a presença de Deus e você vai ser tocado, né? Uma catedral majestosa, ela sem a presença de Deus é um prédio vazio, mas o seu quarto, a sua sala, saturada com a presença de Deus, é o próprio céu na terra. E você foi feito para viver isso. Então Deus quer montar o seu trono em sua casa hoje, quer dizer, o seu trono no seu coração, no seu interior. Ele está simplesmente esperando que as condições climáticas sejam favoráveis para a manifestação da presença. E como é que começa isso? Como é que você constrói? Como é que você reconhece? Isso é construindo um ambiente de gratidão, um ambiente de louvor a Deus, quando você começa a cantar cânticos que exaltam a Deus, que engrandecem a Deus. Eu quero te incentivar a você ser um homem, uma mulher, uma pessoa grata, uma pessoa que expressa as suas ações de graças a Deus e reconhece a Deus em todos os seus caminhos. E chegando ao final, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, você dar o seu joinha, você compartilhar. É muito importante para mim, você me abençoa com isso e eu espero que tenha abençoado você com essa palavra e que você possa abençoar outras pessoas compartilhando. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e assista ao próximo vídeo que está esperando por você.